Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento de glória. Estou muito feliz em estar com vocês aqui nessa noite, né? Estou gravando à noite, eu sempre gravo à noite, que é a hora que os meus filhos estão dormindo. Então, às vezes vocês ouvem um barulho aí, mas está tudo sob controle. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje que o Senhor falou comigo pela manhã. Hoje foi dia de escola dominical e eu não esqueci do nosso compromisso de escola dominical. Nós já encerramos um trimestre e hoje iniciamos o próximo trimestre e o tema é a Igreja em Jerusalém. Hoje nós tivemos uma aula abençoada e falamos exatamente sobre a inauguração da igreja que aconteceu ali no dia de Pentecoste, 120 pessoas no cenáculo orando, clamando ao Senhor ali naquele local, e veio o vento veemente e impetuoso e eles falaram em línguas repartidas como que de fogo. Então é um tema maravilhoso. Eu não me esqueci que eu vou compartilhar com vocês, né, as aulas. Então, se Deus preparar ainda hoje, eu quero gravar a aula de hoje. Não fui eu que dei a aula, mas foi uma aula muito abençoada, muito proveitosa. Mas o tema de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz assim: Demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E ele lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. E ela respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nenhum vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. No versículo 17, então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O nosso tema de hoje é embriagada. Nós sabemos a história de Ana, é uma história extremamente conhecida da igreja, mas hoje nós estávamos estudando e é dessa forma que o Senhor fala comigo, e o Senhor me trouxe Ana. E eu fiquei pensando, como será que foi essa oração em que ela não falava, está escrito que os seus lábios não se mexiam, mas Eli, o sacerdote, pai de Ófines e Finéias, achou que ela estivesse embriagada. Como que será que foi o comportamento de Ana? Então, para que nós consigamos chegar nesse ponto, vamos entender todo o cenário, vamos entender tudo aquilo que estava acontecendo. Ana, esposa de Eucana. Eucana, da cidade ali da terra de Efraim, tinha duas mulheres. Uma mulher muito fértil, todo ano tinha um filho, e Ana, a qual não podia gerar. E aí nós temos aqui Penina e Ana, as duas mulheres de Eucana. E está escrito no versículo 6: A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor havia encerrado a madre. Então, para a gente começar, para a gente chegar na oração de Ana, a gente tem que entender que ela era estéril. Mas a esterilidade dela está escrito, e isso é dito mais de uma vez, que o Senhor encerrou a madre, que o Senhor permitiu a esterilidade. Os irmãos aí que me acompanham no canal sabem que eu também era uma mulher estéril, e o Senhor permitiu que eu tivesse 2 filhos. Mas Ana aqui, ela era uma mulher amargurada, está escrito. Eu sou uma mulher aflita. A minha alma é aflita. Por quê? Porque não apenas pelo fato dela não ser mãe, dela, né, nós sabemos que uma mulher, principalmente naquele tempo, uma mulher que era estéril, é como se ela fosse amaldiçoada pelo Senhor. E além de tudo isso, ela tinha ainda a abençoada da Penina,
que ficava falando, e é como se tivesse, olha, eu posso, você não pode, eu tenho, você não tem. E todo ano eles iam até a cidade de Siló para fazer o quê? O sacrifício. E aqui está escrito que Eucana, o esposo, fazia sacrifício e porções para Ana em dobro. E está escrito aqui. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, tem momentos na nossa vida que parece que nós temos tudo. Mas se falta alguma coisa, e a depender do que falta, nós ficamos com o nosso semblante abatido, nós ficamos entristecidos. Aqui, talvez ter um bom marido era algo que todas as mulheres desejassem. E a palavra nos deixa claro que Eucana amava Ana. Nós vemos aí, a gente fala ali de uma questão da outra mulher, de Penina, ser mãe e dar vários filhos, mas isso não era o suficiente, porque Eucana amava Ana, mas apenas o amor dele não era o suficiente. E aí eu trago para o nosso contexto. Talvez, irmãos e irmãs que estão me ouvindo, falta algo na tua vida que quem está vendo de fora, mas você tem tudo. Você tem um bom marido, você tem uma boa casa, um bom emprego, uma saúde, uma beleza exterior. O que te falta? Por que o teu semblante está triste? Tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nem a gente sabe explicar. E eu quero chegar nesse ponto contigo. Que o que faltava na vida de Ana era essa promessa, mas principalmente presença de Deus. Vanessa, mas como que você sabe disso? Olha o que está escrito. Aqui no versículo 9 está escrito assim: após terem comido e bebido em Siló, que é onde eles faziam o sacrifício, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meus irmãos, nesse momento em que faltou alguma coisa, nesse momento em que tudo que você tem não é o suficiente, sabe o que você tem que fazer? Primeiro, se levantar. Ana tomou uma atitude, ela se levantou. E a palavra do Senhor fala que ela orou e chorou ao Senhor. E como é que foi esse choro de Ana? Como é que foi essa oração? Não foi uma oração de lábios, foi uma oração de alma, de coração. Ao ponto de Eli, o sacerdote, achar que ela estava embriagada. E eu fiquei com isso desde manhã na minha cabeça, e eu fiquei regurgitando e mastigando. Como será que era a aparência dessa oração? Quando a gente imagina uma pessoa embriagada, a gente imagina uma pessoa cambaleando, falando bobagem. Mas não, Ana estava ali, ó, quietinha, com o Senhor. E o Espírito Santo interpretando com gemidos inexprimíveis. Mas como que ele olhou para Ana, como eu olhei agora para o lado, e falou assim: essa mulher tá embriagada, tá cheia de mosto, como né, eu comecei com tudo isso lá em Pentecoste, quando falava que estavam cheios de mosto. E aí ele falou: essa mulher tá cheia de vinho. Irmãos, o Senhor ouviu essa oração que parecia de ser uma mulher embriagada. E aí eu te pergunto, você já fez esse tipo de oração? Que você rasgou o coração, mas não disse uma palavra? Porque as palavras, meus irmãos, às vezes nem são necessárias. Porque o Senhor é aquele que conhece e contempla o nosso coração. E Ana fez essa oração de alma. Essa oração que ela falou: Senhor, eu não aguento mais. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Eu tenho um marido que me ama, talvez uma casa boa, a palavra do Senhor não fala. Mas eu tenho tudo, Senhor. Mas eu não sou feliz. Senhor, me falta um filho. Senhor, me falta, me falta. E ela fez um voto a Deus. E ela falou: se o Senhor me der um filho, varão. Porque, meu irmão, quando você orar, quando você pedir ao Senhor, peça direito. Uma vez eu vi um testemunho. Senhor, eu vou falar o Fusca porque foi o testemunho que eu ouvi. Senhor, me dá um Fusca, me dá um carrinho simples, Senhor. Aí a pessoa tava com o carro no meio da estrada, quebrou.
Aí a pessoa, mas senhor, este carro que o senhor me deste não funciona. O senhor, como assim? Foi o que você me pediu. Você tá pedindo direito? Senhor, eu quero me casar. Pode ser qualquer homem. Não. Senhor, eu quero um emprego. Pode ser qualquer emprego. Se você for me ficar desempregada. Não. Ore direito. Peça direito ao Senhor. Ana falou, eu quero um filho. E um filho homem. Porque eu quero ser honrada. E ela falou, ele vai ser nazireu. Vanessa, como que você sabe que é nazireu? Porque está escrito, Senhor, eu te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, voto de nazireu, de consagrado, de separado ao Senhor. Ah, irmãos, 10 minutos, essa palavra tinha que ter mais tempo. Mas, olha o que o Senhor, ele muitas vezes cego, né? Que ele não via ali tudo que os filhos dele faziam de errado, mas nesse momento ele foi usado pelo Senhor. E ele falou assim, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E a palavra do Senhor fala que o semblante dela já não era mais triste. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque ela creu. Primeiro, não importa a situação. Faça uma oração de uma mulher embriagada, de um homem embriagado, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, que sabe que não precisa nem falar para o Senhor te ouvir. E está escrito que o semblante dela já não era mais tão triste, já nem era triste, porque ela creu. E o Senhor nos fala que o Senhor lembrou-se dela. Ela coabitou, teve relação com seu marido, e o Senhor lembrou-se dela. E ela engravidou. E está escrito no versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Eu creio, irmãos, que você vai rasgar o teu coração, vai fazer essa oração, e o Senhor vai ouvir a tua petição. E aqui para finalizarmos, no capítulo 2, versículo 21, está escrito, abençoou o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela cumpriu o voto, ela deixou Samuel no templo, e ele foi ensinado pelo Senhor através de Eli, substituiu Eli, quando ele cai da cadeira e morre. Mas a questão não é essa, a questão é que o Senhor, ele fez além daquilo que ela pediu. Ele não só deu um filho varão, ele deu mais, 3 meninos e 2 meninas. E você, pra gente encerrar, que já passou muito da hora, o YouTube vai me bloquear se eu continuar demorando. Mas e você? Vamos aqui comigo, nós duas, nós dois, eu e você. O que é que de repente você tá precisando fazer aquela oração? Não desista não, meus irmãos. A minha próxima palavra o Senhor já falou comigo. E é justamente sobre isso. Não desista. Cansei. O tema da próxima ministração é cansei. Se você cansou, veja a próxima ministração. Mas hoje, faça uma oração comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Me perdoa pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Senhor, um dia eu me afastei da tua presença, mas hoje, assim como Ana, eu quero me reconciliar contigo. Como uma mulher embriagada, como um homem embriagado, Senhor, que não tem mais esperança, mas eu estou aqui para te adorar e te louvar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos estas vidas, Senhor, que hoje te aceitam e se reconciliam com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, cumpra-se a tua vontade na vida de cada um dos meus irmãos. Nos encontramos no próximo vídeo. Deixe seu like, nos siga, compartilhe esse vídeo com um montão de gente. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém.